Antes de a gente começar o nosso mergulho profundo de hoje, eu preciso dar um aviso rápido para quem os ouve. Essa nossa análise aqui é gerada por inteligência artificial, tá? Nós estamos criando um resumo e uma discussão em português com base na transcrição original em alemão da edição 215 do podcast Mister Futsal. É isso aí. E olha, nós temos muito chão pela frente hoje, porque as fontes trouxeram discussões intensas. Com certeza, porque pensa comigo normalmente. A estrutura de um esporte de alto rendimento funciona de um jeito bem lógico, né? A base cria o talento, as federações promovem o produto e aí o público consome. Esse é o caminho natural das coisas. Pois é, só que o que as fontes de hoje mostram pra gente é uma modalidade que parece lutar ativamente contra o próprio sucesso. Nós vamos destrinchar o cenário atual do futsal, principalmente na Alemanha. E a gente vai passar por polêmicas com comentaristas, projetos desmoronando em clubes gigantes tipo o HSV e até o uso do futsal para ressocialização de jovens. Sem esquecer da loucura tática dos playoffs, claro. Exato. E para quem está acompanhando a gente, entender o futsal hoje é entender como esportes de nicho lutam para sobreviver na sombra de gigantes estruturais. É uma baita lição sobre gestão, sabe? Com certeza. O que é fascinante aqui é essa desconexão profunda, sabe? A paixão visceral de quem joga futsal esbarra no muro burocrático de quem administra. É um abismo. Então, vamos desvendar isso começando por um caso que ilustra bem esse ponto cego institucional. O caso do Lorsch United. Eles conseguiram acesso à Liga Regional. Que é um passo gigantesco, diga-se de passagem. Muito. Para quem não tem a pirâmide do futsal alemão de cor, a Liga Regional é tipo a antessala da elite. É o último degrau antes do profissionalismo pleno. E aí, adivinha o que a Federação Regional fez? Eu chutaria que eles ignoraram completamente. Exatamente. Silêncio absoluto. Nenhuma nota oficial, nenhum parabéns nas redes sociais. Fica a pergunta, isso é pura preguiça da federação ou o futsal é visto como uma ameaça pelo futebol de campo? Olha, as fontes apontam para uma mistura das duas coisas, sabe? Tem muita inércia burocrática, mas também um baita complexo de superioridade. Como assim? Eles olham de cima para baixo. Totalmente. O futebol de campo na Alemanha é intocável, né? Então as federações tratam o futsal tipo um enteado indesejado. Eles veem só como uma variante recreativa para o inverno para manter os jogadores em forma. Nossa, que visão limitada. Muito. E ao ignorar o acesso do Lorsch United, eles não estão só sendo negligentes. Eles estão jogando no lixo uma oportunidade de engajar uma comunidade que já é super apaixonada pelo esporte. E esse descaso institucional abre porta para coisas bem piores. Tem a polêmica do comentarista no jogo do Young Boys Balkan. Essa história é revoltante. Muito. Durante a transmissão de um jogo oficial da Liga, o comentarista soltou um comentário bizarro sobre genética balcânica. Uma frase que cruzou totalmente a linha do preconceito, sabe? E o pior é como a crise foi gerenciada depois disso. Exato. A equipe da transmissão pediu desculpas apenas de forma privada para os apresentadores originais do podcast, zero retratação pública. Se fosse um jogo do Bayern num domingo, o país inteiro ia cobrar uma nota oficial na segunda. Sim, mas como é futsal, a mentalidade deles é tipo, ninguém tá prestando atenção mesmo, vamos abafar o caso. É uma falha de governança gigante da DFB, a Federação Alemã. E essa negligência respinga em outras áreas, né? Tipo a exclusão do futsal para surdos. Isso me deixa chocada. Na Espanha e na Bélgica, o futsal para surdos é totalmente integrado pela federação principal. Eles abraçam a causa. Faz todo sentido. É a inclusão básica. Pois é. Mas a DFB prefere operar numas caixas super rígidas, eles empurram as categorias adaptadas para as associações separadas, sem financiamento direito. Ou seja, a burocracia fala mais alto que a inclusão. E falando em tiro no pé, a DFB TV agora botou o streaming do futsal atrás de um paywall. Estão cobrando quase 6 euros por mês. É o clássico problema do ovo e da galinha, né? Eu entendo que todo mundo quer lucrar, mas cobrar por acesso agora, nesse estágio do futsal alemão, não é tipo tentar vender ingresso VIP para um prédio que ainda está só nas fundações? A sua analogia é perfeita. A federação quer colher os frutos da profissionalização antes de construir a base de fãs. Um esporte crescendo precisa de atrito zero para atrair gente nova. Exato.
Se um garoto vê um drible no TikTok e tenta assistir o jogo, mas bate de frente com uma tela cobrando 6 euros, ele simplesmente fecha a aba. Com certeza. Isso só assasta a base de fãs. Se a gente conectar isso com o panorama geral dos clubes, a situação não melhora muito. Ah, você tá falando do HSV, o Hamburgo, né? Que tristeza. Uma marca gigante indicando que vai fechar equipe de futsal. Sim, eles alegaram que os custos anuais passam de 100 mil euros. Mas quando a gente analisa as fontes, os números reais contam outra história. Eu vi isso. Eles dizem que perdem dinheiro, mas se você pegar os custos fixos reais, tipo arbitragem, quadra e viagem, dá uns 30, 40 mil euros, certo? Exatamente. Onde foram parar os outros 60 mil? As fontes indicam que evaporam em estruturas infladas, tentando imitar o futebol de campo sem ter a mesma receita. Entendi. Então o problema é má gestão. Eles criam uma estrutura cara, não divulgam o futsal para os milhões de seguidores do clube de campo e depois culpam a modalidade. É uma fuga de responsabilidade. Sabe o que me parece? Eles querem a árvore adulta, cheia de frutas, mas não estão nem um pouco a fim de regar a muda no começo. É bem por aí. O que chega a ser irônico, porque os jogadores de campo que rendem milhões para esses clubes sabem do valor da quadra. Verdade. O Matheus Cunha, que é brasileiro e joga lá na Premier League, falou super bem do futsal recentemente. Sim, ele disse abertamente que a verdadeira base dele foi a quadra, que o drible curto e o raciocínio rápido vieram dali. E isso é o tipo de marketing que dinheiro nenhum compra, né? E mostra um contraste gritante de cultura. Enquanto a Alemanha desiste, lá fora a paixão ferve. Ah, na América do Sul é outro universo. A gente tem a Copa Libertadores de futsal com gigantes tipo Boca Juniors, River Plate, Peñarol. Sem falar das potências do Brasil, tipo Magnus. As arenas ficam completamente lotadas. Parece uma bomboneira, só que no salão. Porque a cultura tá enraizada, sabe? E as crianças brincam na quadra antes de ir pro campo. Mas a gente nem precisa ir tão longe. Olha a Dinamarca. A Dinamarca, eles não são exatamente os reis do futsal. Não são, mas eles criam vídeos promocionais épicos para a seleção deles, com hino nacional, produção de cinema, criando orgulho de verdade. A Alemanha sonha com algo assim. Caramba, e a Alemanha tem os recursos para fazer igual ou melhor. Falta é vontade política. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes. Se diz na parte social. Isso. Se a gente esquecer o alto rendimento por um segundo, tem um projeto de ressocialização em Kaiserslautern chamado Impulso para uma Nova Vida. Eles usam o futsal para ajudar jovens infratores. Esse projeto é fantástico e a dinâmica pedagógica do porquê o futsal funciona, para isso, é brilhante. Mas por que o futsal e não, juntar a galera num pátio para jogar futebol de campo mesmo? A resposta está na física do jogo e nas regras. Pensa bem no campo. Se o jogador está cansado ou desmotivado, ele se esconde na ponta do campo por 10 minutos e o jogo rola. Fica lá só fazendo número, né? Isso. No futsal, a quadra é minúscula, não tem onde se esconder, e tem a bola. A bola do futsal tem uma densidade maior. Ela quase não quica, é o salto baixo. Ah, então não dá para simplesmente dar um chutão para frente e sair correndo. Exato. Você tem que dominar na sola do pé, o controle tem que ser absoluto, sob pressão constante, num espaço reduzido. Isso exige uma carga cognitiva altíssima e muita disciplina. Nossa, faz todo sentido. Se alguém não marca junto com o time, o sistema desmorona em 2 segundos. Perfeito. Então, para os jovens infratores que precisam aprender sobre consequências, limites e trabalho em equipe, a quadra vira um microcosmo perfeito para a vida real. Eles não estão aprendendo só a tocar bola, estão aprendendo a conviver em sociedade. É arrepiante pensando no impacto disso. É transformador. E algumas marcas grandes já estão sacando isso. Tem aquela parceria da escola de futsal do FC Augsburg com o Alpozo Múrcia da Espanha. Ah, sim. As fontes mencionam que a Joma, a marca esportiva, está possivelmente por trás dessa ponte. Mas por que investir na base e não no time principal da TV? Porque a Joma entendeu que financiar o futsal na Alemanha hoje é criar cultura a longo prazo, não vender chuteira amanhã de manhã. Eles estão plantando a semente com as crianças. Sensacional. Eles criam raízes antes de exigir lucros. Mas, bom, isso levanta uma questão prática. Com toda essa teoria de base e federação, como isso se reflete na quadra de verdade? Ah, nos playoffs da Bundesliga, o que a gente viu foi drama puro.
Qualidade tática e muito caos. Vamos falar dos jogos então. O Hot 05 amassou o Líria por 6-0, uma goleada. Foi um amasso. Mas o engraçado é que o melhor do jogo foi o goleiro que tomou 6 gols, o Johnny Goddard do Líria. Eu ri lendo o resumo. Disseram que ele parecia uma fusão do Oliver Kahn com o Neuer e o Buffon. Se não fosse ele, eram uns 15-0 fácil. Sem dúvida. Futsal bombardeia o goleiro o tempo todo. Mas o Hot inovou fora de quadra também, né? Deram um show. Entrada de graça para crianças e distribuição de camisas do time. Marketing orgânico que a DFB devia anotar num caderninho. Bem diferente daquele paywall frio. E falando em tática que deu errado, o jogo do Young Boys Balkan contra o Blumenstadt foi uma aula de suicídio tático. O Balkan errou feio com o goleiro linha, né? Para quem não acompanha tanto, o flying goalkeeper é quando o time tira o goleiro oficial para botar um jogador de linha extra no ataque. É a tática do desespero. Você ganha superioridade numérica, mas se errar um passe, o gol tá escancarado. O Blumenstadt sacou logo de cara que o Balkan era péssimo defendendo quando perdia a bola nessa formação. Sim, e defender no futsal é tipo operar um elástico, sabe? O time todo tem que expandir e retrair junto. O Balkan não tinha coesão nenhuma. Unia. E o Blumenstadt foi frio. Esperaram o elástico do Balkan estourar e puniram sem dó. Mas se a gente quer falar de desespero mesmo, o jogo Mülheim-KSC foi um roteiro de cinema. Foi um caldeirão emocional. O clima no ginásio do Mülheim era tipo um encontro de ex-alunos do futsal regional, arquibancada vibrando. Uma celebração linda. Só que aí, logo no primeiro minuto de jogo, a tragédia bate na porta. O Berkay, que é o goleiro titular do KSC, desloca a rótula do joelho. Imagina o choque. Uma lesão gravíssima dessa no minuto 1 fratura a cabeça de todo mundo no time. A paralisação esfria o jogo, o colega urrando de dor. E o goleiro reserva tem que entrar no susto, né? Totalmente sem aquecimento, na maior fogueira do ano. Não deu outra. Ele cometeu falhas decisivas. O futsal não perdoa jogador frio. E o KSC inteiro entrou numa espiral de nervosismo que chegou até o banco de reservas. Pois é. As expulsões. A cena do técnico do KSC tomando cartão vermelho direto é bizarro. Ele estava fora da quadra e segurou a bola de propósito para impedir o lateral rápido do Mülheim, né? Isso. Tudo para evitar um contra-ataque. Foi o retrato de um time onde a emoção tomou o volante completamente. E taticamente, o PC Mülheim leu o momento com perfeição. Eles nem precisaram amassar na posse de bola, foram super eficientes com poucas chances. O Mülheim jogou tipo um veterano de pôquer, sabe? Ficou lá calmo, com cara de paisagem, esperando o adversário se emocionar e cometer um erro bobo. E assim construíram o 7-4. Uma aula de resiliência mental. Exatamente. Bom, chegando ao fim do nosso papo, o que tudo isso significa no fim das contas? As fontes mostram um paradoxo gigantesco no futsal alemão. Um esporte que tem um potencial social imenso, que transforma vidas e dá um show tático, mas que é sufocado pelas instituições. Asfixiado, eu diria, pela falta de apoio e por expectativas financeiras irreais de clubes como o HSV. E isso nos leva a uma reflexão final muito interessante. Que é pensar se essa obsessão em transformar o futsal rapidamente num produto lucrativo não é exatamente o que trava o esporte de atingir o auge. É uma provocação e tanto. Se os maiores astros mundiais louvam o futsal e projetos sociais provam o valor dele na base, forçar a comercialização precoce é construir um castelo na areia. Fica o convite para quem nos ouve observar como os esportes de salão são tratados nas quadras do próprio bairro, né? Quem está cobrando caro e quem está abrindo as portas. Isso mesmo. Agradeço demais a nossa audiência que embarcou nessa análise profunda com a gente hoje. Fiquem de olho nos detalhes, porque o aprendizado nunca para. Um abraço e até a próxima.